Olá, estudantes da Rede Estadual de Ensino, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje estamos aqui para mais uma live do Grêmio Estudantil. Hoje a gente vai refletir e conhecer boas práticas de protagonismo estudantil nesses tempos tão desafiadores como são os tempos de pandemia, né, que estão exigindo da gente bastante resiliência, estratégias assertivas de protagonismo, de conexão com a escola, com os estudos, utilizando diversas ferramentas, sejam digitais ou outros tipos de estratégias. E para esta live de hoje, a gente vai trazer convidados muito especiais. O primeiro deles já está aqui comigo, que é o professor Leandro Negrete, da SEDUC. Tudo bem, professor? Tudo bom? Oi, boa tarde, né, estudantes, articuladores das escolas, das diretorias de ensino. Nós estamos, então, hoje aqui para falar um pouquinho, né, sobre esse protagonismo. Né? Eu sou o professor Leandro Negrete, trabalho lá na SEDUC como responsável pelo Grêmio Estudantil e vamos falar um pouquinho, então, sobre esse protagonismo, principalmente nesse período de pandemia, né? Exatamente. O professor Leandro tem vários assuntos, vários temas, vários contatos, né, exemplos de escolas que estão fazendo projetos maravilhosos e ele vai compartilhar um pouquinho da experiência dele com a gente hoje. Mas antes, claro, vamos conhecer o objetivo e as habilidades da nossa live. Então, hoje, pessoal, o nosso objetivo é compartilhar com vocês práticas de protagonismo dos estudantes da rede estadual durante o ano de 2020, com vistas a incentivar todos os membros das comunidades escolares, em especial os estudantes, crianças e jovens, a empreenderem ações voltadas para a boa convivência, a solidariedade, o fortalecimento da democracia e o empoderamento dos estudantes. As habilidades do currículo paulista que estão para representar os anos finais, né, é a 09HI 25, e no ensino médio, a CHS 501, as nossas habilidades aí que falam de protagonismo e que falam também da participação ética, política dos estudantes dentro de um espaço democrático. Beleza? Então, a gente vai começar aqui a nossa live de hoje perguntando aqui para o nosso convidado, o Leandro, né, como é que é essa relação com os grêmios das escolas, como é que chegam para vocês lá na SEDUC, essas boas práticas? Como é que é essa relação? Eu iniciei, então, o trabalho lá na SEDUC o ano passado, né? Quando eu cheguei, já estávamos já nesse período, né, da pandemia, do distanciamento, e assim, e estava meio parado, né? Nós estávamos ainda num período onde vai ter Grêmio, não vai ter Grêmio. Algumas escolas tinham conseguido, né, realizar a eleição e as outras estavam meio perdidas. Nós começamos, então, uma busca para que todas as escolas pudessem contar com estudantes gremistas. Pedimos para que fossem reconduzidos, né, do ano anterior, os grêmios estudantis. E nós tivemos, então, uma mescla, né, nas escolas de grêmios do ano de 2019, na época, né, e grêmios que eram eleitos em 2020. E nós tínhamos, em 2019, um boletim chamado Boletim do Grêmio, né? E esse boletim do Grêmio ele acabou ficando também estagnado durante esse período da pandemia, né? E conversando com o pessoal lá dentro da SEDUC, nós então resolvemos começar a essa busca novamente, né? Ver o que estava acontecendo nas escolas. Até então, nós estávamos por estar parados, né? Então não sabíamos exatamente como que estava isso repercutindo lá na escola, né? E daí então nesse início de busca começamos a conversar com os articuladores que são os nossos pontos focais na diretoria de ensino, né? Supervisores e PCNPs. E eles começaram então a trazer para a gente, né? Mandar para a gente a partir do e-mail, né? Que nós temos algumas boas práticas dos grêmios. E assim foi tamanha surpresa e felicidade saber que os grêmios estudantis estavam realizando trabalhos maravilhosos lá na rede, fazendo busca ativa, trazendo uma série de atividades e propostas para os outros estudantes, sem que a gente estivesse cutucando eles, né?
Então, a partir dali, a gente começou a perceber que muitos ainda estavam, nesse momento, trabalhando e realizando atividades sem que a gente fizesse esse incentivo. E isso começou a gerar uma alegria interna, né, para nós que trabalhamos e realizamos esse trabalho com o Grêmio, de saber que nós, em nenhum momento, a gente precisou cutucar muito forte esses meninos para que eles trabalhassem, fizessem atividades maravilhosas lá na rede, né? E assim, uma questão que ficou assim muito forte é saber que não eram coisas pontuais, estava acontecendo realmente na rede. Era um movimento que, por essa questão do distanciamento, a principal atividade que eles estavam realizando era de buscar os demais estudantes, né, para que eles acessassem o centro de mídias, principalmente, né, e voltassem às aulas, né. A gente passou por um período que ficou um período grande lá no início, em 2020, onde eles ficaram muito tempo afastados, sem uma atividade. E aí, quando retornou com o centro de mídias, algumas diretorias estavam com essa dificuldade. E os próprios estudantes tomaram a iniciativa de buscar os colegas para retornar às aulas. E depois a gente foi acompanhando, a gente viu que coisas impressionantes estavam acontecendo ali, né, nas escolas de todo o estado de São Paulo. E é com grande alegria, né, Leandro, que a gente até conta para vocês que os estudantes que estão fazendo parte das nossas lives do Grêmio, né, desde a primeira, inclusive um está até pela segunda vez participando aqui com a gente, eles foram selecionados, vamos dizer assim, foram convidados por conta desse trabalho que começou a ser divulgado. O Leandro organizou um grupo onde essas práticas foram sendo apresentadas para a gente e a gente foi ali e falou, olha, isso é interessante da gente mostrar, esse aluno a gente precisa dar visibilidade, porque em todas essas lives que a gente está preparando para vocês, e a de hoje não é diferente, a gente quer mostrar o protagonismo, o exemplo do estudante. Então, nesse momento, o estudante ele já está até numa posição de formador, né? Formador para a rede, formador para os próprios colegas e, às vezes, até para a gente, porque tem cada coisa, pessoal, que eu falo, eu não conseguiria fazer e os alunos conseguem, com maestria, projetos maravilhosos aí, exemplos magníficos de protagonismo. Antes da gente passar para o nosso próximo momento, eu gostaria, né, professor Leandro, de dar boas-vindas a um pessoal pela primeira vez está participando aqui das nossas lives, que são os professores dos anos iniciais. A nossa live está sendo transmitida também no canal do 5º ano, né, dos anos iniciais, e, portanto, sejam bem-vindos a esse nosso espaço aqui de protagonismo estudantil. Falando em protagonismo, temos um desafio para vocês todos, estudantes e professores que estão participando da nossa live de hoje. Dá uma olhadinha na tela. Nós vamos fazer, pessoal, o desafio da nuvem de palavras. Quando a gente fala em protagonismo, o que vem à sua cabeça? Você pode refletir, a gente vai dar 2 minutinhos para vocês, mas vocês vão tentar registrar, né, o entendimento que vocês têm sobre protagonismo utilizando apenas uma palavra. E aí, com cada palavra de cada um de vocês, a gente vai formar uma grande nuvem. Vamos lá? Em 2 minutos, a gente volta. Con tanto disfraz, Gucci, Chanel, eso es lo que importa y es más. Si no tienes chain, se va por tu puerta a tocar. Oh, na, 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 ¿cómo estás? Yo me quedo a tu lado, papito, ven, dame un beso. Na, 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 ¿dónde vas? Yo creía tenerte pa' mí toda la noche entera. Na, 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 tú eres todito mío. Na, 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 dame calor, tengo frío. Tú eres todito mío.
menos en el carro, no puedo parar, ya, me tiene sudada. Vámonos pa' afuera, pa' hacerlo en el mar, ya. Quiere mandar él, y lo que no sabe es que soy coronel, ya. Ahora o después, anillo en el dedo me vas a poner. Na, 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 ¿cómo estás? Yo me quedo a tu lado, papito, ven, dame un beso. Na, 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 ¿dónde vas? Yo creía tenerte pa' mí toda la noche entera. Na, 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 tú eres todito mío. Na, 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 dame calor, tengo frío. Na, 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 tú eres todito mío. Na, 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 dame suave, querido. Esta noche ando suelto y estoy listo pa' casar. Sé que ella anda suelta y seguro me llamará. Ella no pide dinero, pero tengo para gastar. Baby, de ese trasero yo soy tu fan. Poderoso como Nefertiti, flow de gata como Hello Kitty. Ella y yo prendemos la city, pintamos la vida toda de graffiti. Rico como David Guetta, todos calladitos porque papi respeta. Buscando mi bola como Dragon Ball Z. Si no ha salido, yo he llegado a la meta. Na, 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 ¿cómo estás? Yo me quedo a tu lado, papito, ven, dame un beso. Voltamos. Muitas interações aqui, né, professor Leandro? Tem Vamos- bastante. Vamos ver alguns registros dos nossos estudantes para a gente compor a nossa nuvem? Olha só, ela vai aparecer aí na tela para vocês e a gente vai registrando junto com vocês aqui as principais ocorrências do nosso chat. Vamos lá? O professor falou aqui autonomia, Autonomia, responsabilidade, iniciativa, responsabilidade, iniciativa, curiosidade, curiosidade, tem mais, Pro? tem mais, vamos ver. Eu tinha visto no canal do Quinto Ano É Ação. fundamental. Fundamental, né? O protagonismo, nesse momento, é fundamental para manter os estudantes engajados. O protagonismo é visionário. Visionário. Tem que estar sempre atento às necessidades da escola. Mais alguma, Pro? Eu peguei uma aqui, mas... Voz ativa. Voz ativa. Muito bem. O chat vai ficar aberto. Eu acho que vocês vão poder continuar fazendo os registros. A gente vai continuar acompanhando aqui com vocês as respostas. Realmente, eu acho que o protagonismo ele passa por tudo isso. Pode voltar para mim, diretora. Nossa nuvem ficou aqui quase toda preenchida, mas eu tenho certeza que tem muito mais palavras que caberiam, né, nessa nuvem, que caberiam nesse lugar de protagonismo. Vocês falaram que é protagonismo partindo da percepção de vocês, vindo do coração de vocês, da vivência de vocês na escola, mas a gente vai trazer aqui uma definição do que é protagonismo para vocês, na tela. Mas, afinal, o que é protagonismo estudantil? O protagonismo é quando os estudantes desenvolvem as suas competências e habilidades de forma ativa, isto é, por meio de oportunidades de participação direta no processo de ensino-aprendizagem. Então, durante muito tempo, e de uma certa maneira isso ainda é bastante forte nas escolas, a relação dos estudantes com o próprio processo de ensino-aprendizagem, ela é passiva em muitos momentos, né? O estudante ele chega na sala de aula, ele espera o professor passar os conteúdos, o professor ministra a aula dele, e o aluno vai estar ali numa posição de receber esse conhecimento. Mas quando a gente fala de protagonismo, muitas vezes esse processo ele é inverso. O estudante ele não está na condição de receber, ele vai construir de uma forma ativa, ou seja, ele mediando, né, o processo de ensino-aprendizagem, ele desenvolvendo projetos, ele fazendo as próprias pesquisas, ele se articulando com os seus pares, com
os professores, e aí, dessa forma, ele vai estar ocupando um lugar central nesse processo. Então, o protagonismo é o estudante no centro do processo de ensino-aprendizagem. Vamos continuar nossa leitura? Então, como eu disse para vocês, com isso, o estudante ocupa a posição central em sua própria educação, favorecendo a sua formação integral e tornando a escola um espaço mais democrático, né? Uma vez que o estudante ele está tomando a frente em vários processos ali na escola. Por isso é importante que cada vez mais as instituições de ensino fomentem ações de protagonismo estudantil, pois o próprio estudante participa ativamente do seu processo, né? Se torna um indivíduo mais autônomo, responsável, colaborativo, dentro e fora da escola. Então, o protagonismo é uma oportunidade que o estudante tem também de se autoconhecer e desenvolver competências e habilidades que ele vai poder levar para a vida prática, para a vida após a escola. Então, é muito importante, principalmente nesses tempos desafiadores que a gente vive, né, a questão da pandemia, que o estudante ele se aproprie mais do processo de ensino-aprendizagem, que ele se aproprie mais das práticas dentro da escola, porque até as relações mais tradicionais, né, professor Leandro, elas estão mais prejudicadas, né? A questão do presencial, não tem mais como ser aquela coisa tão passiva, eu, estudante, venho aqui, abro meu caderno, espero o professor explicar. Então, se o estudante, às vezes, não tomar a frente, né, ele pode ficar um pouco perdido, né? Isso, com certeza. É um pouco essa questão do autoconhecimento, né? Se ele se autoconhece de uma forma mais abrangente, ele vai conseguir ter esse contato com o outro, né? E no momento onde ele consegue, então, conversar, e no diálogo vem muita coisa, né? O socioemocional ele vem muito forte, né, nas questões do protagonismo. Tendo, então, esse diálogo, essa resiliência, ele vai acabar, então, fazendo essa busca de uma forma um pouco mais abrangente, como você estava falando, né? Exatamente. E a gente estava falando de desafio, um ano desafiador, como foi o ano de 2020, continua sendo bastante desafiador em 2021, posto que a pandemia não acabou. E se tem uma coisa que a gente aprendeu, é que não dá para ficar na zona de conforto, né? 2020 mostrou isso para a gente, né? Eu até costumo dizer, né? Até os historiadores já estão aí cunhando, né, que a pandemia vai inaugurar, né, o século 21, né, porque vai mostrar para a gente uma nova configuração de sociedade, que seria a sociedade do distanciamento. Mas quando a gente fala de sociedade do distanciamento, não é porque as pessoas vão ficar distantes umas das outras, né? Vai ser tudo remoto. Em termos de tecnologia, a gente pode até pensar assim, porque a tecnologia estará cada vez mais presente, mediando as interações. Mas a tecnologia também será um modo das pessoas estarem mais presentes. Eu vou parafrasear o estudante Vitor Manuel, que esteve aqui em uma das nossas lives, que ele disse que estar presente nem sempre significa estar presencialmente. Muitas vezes você, por meio da tecnologia, inclusive, pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E a gente tem visto experiências de estudantes, gremistas, se articulando uns com os outros por meio da tecnologia, de uma forma tão surpreendente que o estudante de um município que fica no norte do estado se comunica com um estudante da capital, com outro da Grande São Paulo, e isso a gente vem até trazendo nas nossas lives, né? Os estudantes que vêm participar aqui dos nossos conteúdos, a gente está colhendo experiências do estado todo, e na prévia, professor Leandro, a gente descobre que os estudantes até já se conheciam pelas redes sociais antes de virem participar da nossa live. Então, olha que incrível, né? Então, esse movimento protagonista, essa coisa da iniciativa, ela é importante em tempos de incertezas. E essas incertezas a gente sintetiza num termo que foi aí desenvolvido, cunhado lá no final dos anos 90, e que hoje ele se faz muito assim representativo do que a gente está passando, que é a expressão, que é a sigla, o acrônimo VUCA. Você sabe o que é o VUCA? Olha só, na tela.
Então, nós temos aí o VUCA, que é um acrônimo, é uma sigla que vai aí colocar para a gente as características dos tempos que nós estamos vivendo hoje, né? VUCA, ele vem do inglês, né? Agora o professor João e o professor Ed aqui do Centro de Mídias, os professores de inglês vão me matar, porque a minha pronúncia, vocês não reparem, tá, gente? Então, V de vulnerability, que é vulnerabilidade. O U é de uncertainty, que é incerteza. O C é de complexity, que é complexidade. E ambiguity, o A, que é ambiguidade. Então, os tempos que nós estamos passando agora, eles passam por essas características. Estamos aí num tempo de bastante vulnerabilidade, né? A questão da pandemia revelou desigualdades muito contundentes, né? Criou outras, então a gente tem vários cenários muito delicados na nossa sociedade hoje, no Brasil e no mundo, né? A incerteza, porque a gente não sabe quando essa pandemia vai passar, quando que o mundo vai ter o tal do novo normal que todo mundo fala, né, professor? Quando que a gente vai poder voltar a ter uma vida parecida com o que a gente tinha antes, voltar a andar sem máscaras, né? Será que a gente vai ter uma terceira onda ou não? Então, a gente está sempre naquela expectativa de que algo pode acontecer, e é por conta disso que a gente não pode ficar se acomodando muito em modelos. Até aqui no Centro de Mídias, professor Leandro, a gente foi desenvolvendo o nosso trabalho aqui de professores, construindo o Centro de Mídias com todo esse contexto, e a gente já teve aqui dentro tantas mudanças que isso fica muito claro. Eu acredito que no seu trabalho lá também, né, professor? Sim, o tempo todo a gente acaba tendo um pouco de... Essa incerteza ela é muito grande, né? A incerteza, essa complexidade. A gente vive o hoje, mas a gente nunca sabe exatamente como que será, né? Acho que justamente essa questão de não saber o como será, ela vai acabar, ela pesa muito no nosso dia a dia. Um pouco do que a gente estava conversando antes de entrar, né? No ar, que a gente estava falando um pouco dessa questão do não saber o como será. E o não saber o como será, a gente muitas vezes acaba ficando naquela zona de conforto, né? Naquele momento onde, então, a gente busca sempre aquilo que está mais próximo, tenta se agarrar a algo que a gente já conhece, e muitas vezes a gente acaba deixando até passar oportunidades porque a gente está preso em algo que a gente ainda a gente conhece e a gente sabe como lidar. Mas quando vem essa questão da própria pandemia, a gente acaba tentando buscar algo novo, mas só que ao mesmo tempo fica nesse perdido, né? Exatamente. Nesse momento meio perdido. Exatamente, que é daí que vem as outras duas letrinhas lá do nosso acrônimo, que é o C de complexidade e o A de ambiguidade, né? Essa questão de ficar ou não nessa zona de conforto, usar algo que eu já conheço como tábua de salvação, mas será que isso vai se aplicar nessa realidade toda? Tudo isso torna o cenário muito complexo e nos traz um sentimento, vou pedir para a gente voltar ali na nossa tela, de ambiguidade, né? Eu tenho esperança, mas ao mesmo tempo eu tenho medo, eu quero ter iniciativa, mas ao mesmo tempo eu tenho medo que essa iniciativa, essa autonomia dê errado, então é melhor me acomodar no que eu já conheço. Então é tudo muito complicado. E essa sigla VUCA, né, gente, é a marca do ano de 2020. 2020 é o ano do VUCA, né? Todas essas questões aí a gente viveu na pele e continua vivendo, tá? Então, pessoal, é por isso que é muito importante o protagonismo nesse momento. Esse acrônimo VUCA, ele é uma forma de resumir as características da nossa sociedade atual e a velocidade com que diversos aspectos, como a ciência, olha aí, a gente teve um tempo recorde de desenvolvimento de vacinas, por exemplo, a tecnologia, os negócios, tudo evolui e se transforma constantemente. É por isso que o protagonismo estudantil se faz tão importante, porque a única certeza que você, estudante, pode ter num cenário tão instável é que você pode partir de si próprio, do seu autoconhecimento, das suas necessidades, das suas relações, dos seus afetos para construir a sua relação com a educação. Então,
né, para contornar lá a questão do VUCA, o protagonismo, a autonomia, a iniciativa, não se acomodar no conhecido. Isso é muito importante para que o ensino e a aprendizagem continuem acontecendo em tempos tão complexos como o que a gente vive, tá? E, claro, nesse momento, né, nós vamos trazer aqui 2 exemplos de estudantes que não se deixaram abater por todo esse contexto complicado, não se deixaram acomodar, pelo contrário, trouxeram várias soluções, vários projetos, vários exemplos de protagonismo e conseguiram aí manter os seus colegas engajados com a escola, engajados com o próprio projeto de vida, ou seja, eles continuaram ali mantendo a esperança no futuro. Então, com a palavra, nós vamos trazer aqui 2 estudantes, o Tiago Feiner, da DE de Piracicaba, e o João Vitor Torres, da DE de Ourinhos. Tudo bem, meninos? Vamos começar aí com o João. Tudo bem, João? Boa tarde a todos que estão nos assistindo, professores, alunos, colegas gremistas da rede. Eu sou o João. Estou mais uma vez aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso projeto de live com o Grêmio e acolhimento online. É isso aí, o João já esteve aqui inaugurando as nossas lives, ele participou da primeira live lá em fevereiro, a gente trouxe ele aqui de volta porque durante todo o ano de 2020 ele seguiu com o projeto da Escola Homero Calvoso, que é a live com o Grêmio, entre outros projetos, né, de protagonismo. E para fazer companhia para o João, hoje também para representar a DE de Piracicaba, um parceiro da Manuela que a gente conheceu na live passada, a live sobre o novo ensino médio. A gente vai trazer aqui para vocês o Tiago Feiner. Tudo bem, Tiago? Boa tarde, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje. Cumprimento todos os profissionais de educação que nos acompanham, alunos, e hoje vai ser um dia muito bacana aqui no Centro de Mídias. É isso aí. Vocês, como sempre, abrilhantando as nossas lives. É um momento, o ponto alto, né, Leandro, da nossa live é quando os estudantes chegam aqui e dão a fala deles, né? A gente sempre fica na esperança. Quando eu estou lá do outro lado, né, eu acompanho todas essas lives, né, ali ao vivo, né, junto com vocês, e eu fico assim sempre na esperança, né, naquele momento ansioso quando chega esse momento desses nossos estudantes estarem aqui presentes, né, nessa live. Muito bom. É isso aí. Os professores da rede também ficam maravilhados de ver os exemplos de vocês. Vocês inspiram os nossos professores e também os estudantes da rede. Vamos começar, então, essa entrevista com vocês, pedindo para que vocês deem a contribuição lá para a nossa nuvem de palavras do começo. Eu vou pedir para o Tiago começar dizendo para nós o que é protagonismo, segundo você, Tiago. Olha, eu sou um pouco suspeito de falar sobre protagonismo, porque eu sou aluno do programa de ensino integral e protagonismo juvenil é um dos pilares do ensino integral. Então, para mim, protagonismo é formar, né, cidadãos jovens, competentes, solidários e autônomos. Competente porque ele consegue dar conta das suas tarefas sozinho. Solidário, ele consegue ver a dor do próximo. E autônomo, que vendo a dor do próximo, ele age, né? O protagonismo se encontra nessas vertentes. É isso aí. E para você, João, o que é protagonismo? Protagonismo, para mim, é quando aquele estudante tem aquele espírito de liderança, né? Aquele estudante que se destaca nos projetos. Protagonismo juvenil, para mim, é isso. É isso aí. Vamos aproveitar que o João já está na tela. Eu vou pedir para que você, João, conte um pouquinho da sua trajetória enquanto estudante gremista. Desde quando surgiu o seu primeiro interesse em participar do Grêmio, os seus primeiros projetos, até chegar nesse projeto tão maravilhoso que vocês fazem, que é a Live com o Grêmio. Eu estudava em 2018 no SESI e lá eu participava de um programa chamado Cyber Leader. E quando eu vim para a rede pública, eu já vim com esse interesse, né, de estar ajudando ali na escola, né, estar ajudando a comunidade escolar. E quando abriu as inscrições
para o Grêmio Estudantil, eu vi a oportunidade de eu estar participando para melhorar, né, nossa comunidade escolar, melhorar nossa escola. E aí, João, esse projeto do Live com o Grêmio, como é que foi o start desse processo todo? Começou na pandemia, né? Era uma coisa nova para todos nós, com inspiração no Centro de Mídias, né? E a gente foi trabalhando para cada vez melhorar mais o nosso projeto, melhorar a qualidade do áudio, imagem, e até que chegamos onde estamos, né? E foi um projeto assim incrível que tem ajudado muito os alunos. Muito bem. E você, Tiago, como é que foi a sua trajetória enquanto estudante gremista? Como é que foi a sua história com o protagonismo? Olha, a minha história começa há algum tempo atrás já, viu? Eu vou acabar revelando a minha idade. Mas a primeira vez que eu fui presidente de Grêmio ainda foi em 2016. Eu ainda estava aluno da José Romão e depois no Jerônimo Galo, onde acabei tendo um maior protagonismo juvenil. Mas o desejo de participar de um instrumento de luta, que é o Grêmio Estudantil, foi quando a minha escola passava por algumas faltas de materiais esportivos, a gente não conseguia realizar as aulas de educação física, e aí, enfim, entrei, conseguimos resolver, e desde então criei uma paixão imensa pelo Grêmio Estudantil e pelo protagonismo. Legal. Aproveitando que você está aí na tela, Tiago, conta para a gente como é que foi o processo de organizar a Feira das Profissões com as escolas da Diretoria de Ensino de Piracicaba, porque foram 69 grêmios, né, Tiago, se articulando para gerar esse material, esse produto final tão maravilhoso que foi essa Feira das Profissões. Conta para a gente desde a questão da necessidade dos estudantes e a organização em si, como é que foram os bastidores? Olha, nós estávamos num período de incerteza, né? Olha o Vulca aí. Nós estávamos num período de incerteza porque estávamos no início da pandemia, iniciou-se as aulas em ensino à distância, e nós tínhamos aí uma cólera muito grande, né? Nós estávamos desmotivados, não tínhamos um desejo muito grande de estar presente nas aulas. Então, eu falei assim, nossa, a gente precisa mobilizar isso daí, mudar essa realidade. E aí, junto com o André, o PCNP da Diretoria de Ensino de Piracicaba, e a supervisora Bia, nós falamos, o que a gente acha de uma feira de profissões? Eu falei assim, olha, muito bacana. E naquele momento, nós não tínhamos condições, como também não temos agora, de estar juntos presencialmente. Então, o processo começou aí. Como a gente vai entrar em contato com as 69 escolas da Diretoria de Ensino de Piracicaba? Então, eu tive 5 grandes parceiros. O André, PSNP, a Bia Supervisora, a Manu, que esteve aqui semana passada, e a Rebeca. Então, a gente começou a mapear os grêmios, começamos a nos reunir quase todo dia para pensar essa feira. Nós pensamos desde o horário bom para ela começar, por causa dos alunos trabalhadores que estavam trabalhando, que trabalham, então tinha que ser um horário que eles pudessem acompanhar. Nós pensamos também no tempo de duração para que a feira não causasse desinteresse depois de um tempo. Então, a feira acabou tomando essa proporção porque foram várias cabeças pensando junto ao mesmo tempo. Legal. E, João, agora é a sua vez de você contar um pouquinho também como é que foram os anseios que vocês estavam pensando suprir e como é que foi a organização da live do acolhimento que vocês fizeram em 2021, lá na escola Professor Homero Calvoso. Como é que foi esse processo da live do acolhimento, João? Na época, a gente ainda estava realizando o acolhimento presencial, né, com os alunos com 25%, né, dos alunos, e daí estava naquela semana que ia fechar tudo, e tinha alguns alunos também que não optaram por voltar para a escola. E como eram alunos que estavam vindo, né, da rede municipal,
né, que é uma rede de ensino totalmente diferente, né, que não tinha o centro de mídias, não usavam o Google Classroom, a gente viu a necessidade de estar fazendo esse acolhimento online para aqueles alunos que não puderam voltar para a escola, que optaram por não voltar. Eu me lembro que você estava comentando com a gente que vocês também se preocuparam com os estudantes que estavam vindo da rede municipal, ou seja, que estavam chegando no Homero Calvoso naquele momento, né, João? Sim, sim. Aqueles alunos que estavam vindo da rede municipal, né, os alunos que estavam entrando para o 6º ano, né, que a nossa escola é do 6º ao 3º ano do ensino médio, e foi uma preocupação assim mais especial com eles, por eles não saberem, né, como que era nossa forma, nossa modalidade de ensino aqui da rede estadual. Legal. E para vocês, estudantes e professores, ficarem um pouquinho inspirados pelos nossos estudantes, a gente vai mostrar para vocês agora um trechinho do João em plena atividade, apresentando a live do acolhimento lá na escola dele. Vamos ver? Boa tarde, alunos, professores que estão nos assistindo. Eu sou o João, sou presidente do Grêmio e hoje estamos aqui para mais uma live do projeto Live com o Grêmio. Hoje estaremos realizando o acolhimento online com vocês. Isso mesmo. E para esse primeiro momento, vamos ter o professor João Marcelo e o professor Tiago, Proatec da escola, que vai estar fazendo a orientação para vocês do uso das ferramentas digitais, né, que é o Google Classroom e o Centro de Mídia, certo? E durante o nosso dia teremos vários temas, né? Agora, como eu já disse, vamos tratar do uso das ferramentas digitais. Na parte 1, teremos a apresentação dos acolhedores, gestão e professores. Na parte 2, teremos o que é projeto de vidas e eletivas e dinâmica 1. E na parte 3, teremos a dinâmica 2 e 3, e no encerramento teremos dinâmica 4 e 5. Então agora, para a gente dar continuidade no nosso evento, a gente vai estar chamando aí o vídeo do professor João Marcelo e professor Tiago, fazendo a orientação do uso dessas ferramentas. Pode passar o vídeo, pessoal, e voltamos já. Muito legal. Nesse momento, o João está até apresentando uma programação que vai falar de uso de ferramentas digitais. Foi feito todo um tutorial, né, para os estudantes aprenderem a usar algumas ferramentas, o próprio aplicativo do Centro de Mídias. E pegando um pouquinho desse gancho do que o João apresentou lá na live dele, eu vou passar para o Tiago para ele responder a seguinte pergunta. Você, Tiago, acredita que o fato da atual geração de jovens serem nativos digitais, ou seja, pessoas que convivem com a internet desde muito cedo, isso facilitou o exercício, né, desse protagonismo mediado por tecnologia? Olha, acredito sim. Na verdade, a pandemia, ela esmiuçou a necessidade de nós implementarmos, de fato, as ferramentas tecnológicas nas escolas e nas casas dos alunos, né? A internet, o computador, o celular, o tablet, é extremamente essencial para que os alunos hoje acompanhem as aulas, para que eles acompanhassem a feira de profissões, mas também vejam essas novas tecnologias como complementação para as aulas presenciais que nesse momento ainda não estão podendo acontecer, não é mesmo? E você acha, Tiago, que antes da pandemia chegar, esse já era um anseio dos estudantes, trazer mais para o espaço da escola as ferramentas digitais? Com certeza era um anseio dos estudantes, né? Inclusive, tinha-se até um dia, chegou uma luz digital na minha escola e aquilo virou a atração da escola, né? Tinha-se até uma competitividade para quem iria no dia utilizar essa lousa. Então, acho que sim, a tecnologia ela faz parte da vida dos jovens e acho que ela deve e será uma grande ferramenta pedagógica aí dentro das salas de aula.
Bacana, até lembrei disso que você falou, que na minha escola também não era nenhuma lousa digital, uma Smart TV, e os professores também disputavam aquele espaço, né, para utilizar aquele recurso tecnológico nas aulas. Então, a pandemia, né, nada é só ruim, sempre tem os lados positivos, né? Essa necessidade de acelerar esse processo de incorporação da tecnologia na sala de aula foi um benefício da pandemia, né? Então, agora a cultura digital está invadindo o espaço escolar. E falando nessa cultura digital, vou passar agora a palavra para o João. Você, João, acha que o projeto Live com o Grêmio ou o projeto do acolhimento que vocês realizaram aí na escola de vocês, ele pode se consolidar como uma cultura escolar, como um espaço onde o estudante fale para o estudante, as decisões são tomadas coletivamente ali entre os estudantes? Você acha que você vai conseguir consolidar uma cultura, mesmo após a pandemia, com esses projetos que você realiza aí, você e os seus parceiros do seu Grêmio? Eu acredito que iremos consolidar uma cultura, sim. Eu espero, né? Inclusive, em uma conversa com o professor coordenador, a gente estava pensando em montar um estúdio lá na escola, né? Para a gente estar realizando entrevistas com o pessoal que participa de festival, várias coisas, né? Para usar também para fazer essas lives e gravar vídeos também, né, gente? E eu acho que é uma cultura que sim pode se consolidar na minha escola. Bacana. Falando nisso, né, vamos mostrar mais um trechinho da live do Grêmio, lá da Escola do João, dessa vez os estudantes fazendo online, em conjunto, o contrato de convivência. Olha que legal. Voltamos, pessoal. Olha, vocês estão interagindo bastante com a gente pelo WhatsApp. Eu vou ler alguns e depois o João lê outros, tá bom? Ó, o pessoal me mandou respeitar os horários, chegar, né, ser pontual, respeitar também os horários para intervalo, não precisa sair correndo, vai ter comida para todo mundo, não mexer no celular durante a aula, usar as palavras mágicas, por favor, com licença, obrigada, desculpe, não emprestar material do coleguinha, porque como a gente está em pandemia, né, a gente não pode estar emprestando as coisas, trocando as coisas. O uso contínuo da máscara e do álcool em gel, não ter brigas, não ficar conversando durante a explicação do professor e ter respeito com os professores e os funcionários. Aqui no meu, a gente está recebendo essas interações via chat, né? Não ter brigas, não incomodar o colega durante a aula, ter respeito, ajudar, não mexer no celular, não ficar trocando a máscara também. Bem legal, né? Então, eu vejo que é um processo que geralmente os professores encabeçam na sala de aula, lá no primeiro dia letivo, com os estudantes, e aqui, por meio da tecnologia, todos os estudantes conseguiram realizar esse momento, elencando os pontos principais desse contrato de convivência coletivamente. Muito bacana. Eu vou passar agora a palavra para o Tiago, porque a gente assistiu aos conteúdos da Feira das Profissões da diretoria de Piracicaba, foram vários dias de programação, muito legal, e o Tiago, ele iniciou o primeiro dia da live das profissões fazendo uma citação. Ele disse o seguinte: a educação, para acontecer, não tem preço, mas a falta dela traz um custo gigantesco para a sociedade. Tiago, eu gostaria que você comentasse sobre essa frase e falasse um pouquinho para aqueles estudantes que nesse momento estão assistindo a você e ao João, estão muito inspirados por tudo que vocês realizam, mas de repente a escola não dispõe de muitos recursos, ou mesmo ele não dispõe de muitos recursos digitais para empreender projetos como esse. O que você tem a dizer? Olha, essa frase ela tem um significado gigantesco, né? A educação, para acontecer, não tem preço, mas a falta dela traz um custo gigantesco. E principalmente para os alunos, escolas que estão localizadas em comunidades carentes,
E isso é um custo muito alto, né? Nessa escola não tem internet, às vezes não tem computador, falta professor, né? Falta estrutura, das mais variadas formas. Então, isso acaba afetando a vontade do estudante prosseguir na sua vida acadêmica. Então, eu trouxe essa frase para dizer o seguinte, que é necessário que nós tenhamos coragem, né? Isso já partindo para a mensagem final, para que os estudantes tenham coragem de utilizar-se do grêmio, das organizações, da voz que eles têm, para que lutem por uma educação pública de qualidade e que com isso transforme a realidade. Porque sabe qual que é o custo gigantesco que nós temos de uma sociedade onde nós não temos educação? É aquele custo que nós vamos perder um grande professor, um grande sociólogo, um grande filósofo, uma grande artista, uma grande médica. Esse é o grande custo para a nossa sociedade, quando nós vemos educação como custo. Mas, na verdade, a educação deve ser vista da mais clara forma. A educação deve ser um investimento. É isso aí, bem contundente, bem emocionante e bem emblemática essa fala do Tiago, né, professor Leandro? Então, eu estava lembrando agora, né, durante essa fala, né, quando eu encontrei esse encontro de Piracicaba o ano passado na internet, né, junto com o pessoal, o professor André, né, o PCNP de Piracicaba, e aí assim, a gente viu todo aquele movimento acontecendo ali em Piracicaba, a partir justamente da tecnologia, né, utilizando por vias da tecnologia esses grandes encontros. E daí essa pergunta que você fez agora, né, para o Tiago, é relacionada então ao uso de outros tipos de tecnologia que não seja exatamente a digital, né? E daí eu lembrei agora também de algo que eu vi lá na Leste 4, quando eu era PCNP na Leste 4, né? Então uma escola Arthur Chagas lá na Leste 4, eles precisavam nesse primeiro momento da pandemia fazer essa busca ativa. E os gremistas daquela escola, eles começaram a fazer a busca na rua, né? Porque como eles estavam com um problema justamente desse encontro com os demais estudantes via rede social, via aplicativo, eles não estavam conseguindo buscar, então eles resolveram fazer justamente esse papel inverso, né? E foram para a rua, foram atrás desses estudantes lá na casa deles, né? Mas de que forma? Eles usaram também um tipo de tecnologia que é uma tecnologia do carro do ovo, né? Então colocaram lá um alto-falante no teto do carro de um dos pais, né? E o estudante do lado do carro dos pais ia acompanhando e buscando, falando no microfone para chamar os colegas de volta, né, para as aulas, para o centro de mídias que já estavam ocorrendo, que eles precisavam, né, fazer esse retorno, e aí teve então um grande resultado. A coordenadora, né, a PC da escola, acompanhava os meninos, e eles tiveram grandes resultados ali, a partir de tecnologias que não necessariamente são a rede social, o digital. Muitas vezes a gente fala de tecnologia e esquece que, por exemplo, o lápis e o apontador de lápis é um tipo de tecnologia, né? Pois é, a primeira forma de ensino à distância foi o livro, né? Lá no século XV, né? Com a imprensa inventada por Gutenberg. Então, existem várias alternativas que não as digitais que a gente pode utilizar em prol da busca ativa, em prol do engajamento dos estudantes. Bem legal esse exemplo aí. Vamos passar a palavra agora para o João e eu vou perguntar para ele o seguinte: qual que é a importância, João, de uma comunicação de estudante para estudante, de ter um conteúdo formulado por vocês, estudantes, para os seus pares? É muito importante, né, a gente ter essa comunicação com os estudantes, ainda mais quando começou, né, essa pandemia, que era uma coisa nova para todo mundo, o pessoal assistindo às aulas com professores que ninguém conhecia, né? Então, o projeto de lives com o Grêmio foi muito importante, porque a gente trazia para as nossas lives professores da nossa escola para falar, para descontrair também, né? Para não ficar só naquela dinâmica de aula e aprender ao mesmo tempo. E foi muito importante, né? Porque o pessoal não conhecia ninguém, então era importante ter esse rosto conhecido, né, para eles. Eu vou pedir para o diretor colocar uma imagem aí, voltando a ser criança, diretor, tem como colocar aí para o pessoal ver? E eu vou pedir para o
João comentar aí na tela para vocês. Fala um pouquinho disso, João. Olha que cena linda, né? Você e a Rafaele, né, que é a sua companheira. Que momento é esse? Essa live foi um especial de Dia das Crianças que a gente preparou, né? E foi uma live de aprendizado, mas também mais para descontrair os alunos, para a gente voltar a ser criança mesmo, brincar, fazer as dinâmicas, fazer as oficinas, e foi muito legal essa live. Bem bacana, né? Então, é o exemplo de conteúdo feito de estudante para estudante. A gente já está chegando nos momentos finais, eu vou pedir para rapidamente, começando pelo João, que já está em tela, falar um pouquinho dos resultados que a escola colheu com o projeto Live com o Grêmio e também com a Live do Acolhimento. Quais foram os impactos que esse projeto criou aí no ambiente escolar, João? Em uma reunião com a vice-diretora da escola, a gente estava conversando um pouquinho sobre a evasão dos alunos e do ano de 2020 para esse ano, a evasão diminuiu muito, os alunos estão bem mais presentes, indo buscar os materiais, entregando as atividades. Então, acredito que seja um pouco do fruto do projeto de lives e do acolhimento online também. Legal. E você, Tiago, quais são os resultados que os estudantes de Piracicaba colheram? Qual foi o impacto para eles lá do processo da Feira das Profissões Online? Olha, depois que acabou a feira, nós soubemos que muitos estudantes procuraram nas redes sociais os participantes e falaram assim: você foi uma inspiração, eu não sabia o que eu ia ser até agora, mas depois que eu assisti a sua palestra, eu escolhi que eu vou ser médica, que eu vou ser engenheiro, que eu vou me empenhar para isso. Então, na verdade, a nossa feira de profissões serviu como uma injeção de ânimo. E isso foi o melhor resultado que a gente poderia, né, cultivar em alguém, cativar uma pessoa. E teve um número grande de visualizações. Qual é o número de visualizações que vocês já têm, Tiago? Olha, somando o Facebook e o YouTube, nós chegamos à marca dos incríveis 968 mil visualizações. Muito legal. Gente, é muito inspirador sempre trazer vocês aqui. Eu agradeço, né, a todo mundo que está envolvido aí nesses projetos todos, o pessoal da escola Professor Homero Calvoso, que incentiva lá o Grêmio do João, a PCNP, perdão, a supervisora Beatriz, o PCNP André, da DE de Piracicaba, a Rebeca, que também foi parceira do Tiago e da Rebeca, não está aqui hoje, mas o nosso reconhecimento para você. E aproveitando o Tiago em tela, vamos para os momentos finais, para você se despedir e fazer aquela palavra de incentivo para os nossos estudantes. Agradeço primeiramente o espaço, né? Muito obrigado. Estar entre estudantes, eu acho que deve ser, dentro da nossa escola, estar os estudantes aqui reunidos é o momento mais democrático que nós podemos alcançar. Mas também dizer uma pequena citação de Paulo Freire, que a educação ela é libertadora. Então, eu agradeço a todos os professores, PCNP, supervisores, mas em especial ao Renan, Marília, Golo, o diretor Marcelo, PCNP André, que utilizam dessa ferramenta transformadora, que cativam e me cativaram a acreditar numa sociedade melhor. Então, essa é a minha mensagem de motivação para os estudantes. Continuar acreditando, continuar lutando. Às vezes os tempos são utópicos, mas nada que coragem e força não vençam esses tempos. E, portanto, já devo dizer, a querida Manuela está nos acompanhando, que nós teremos novidades e vai ter a Feira de Profissões, o retorno. Bacana. E você, João? Fala para a gente aí as suas palavras de incentivo para os nossos estudantes. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar participando aqui desse projeto, né, de formação do Grêmio, do Centro de Mídias. Pessoal, participem, façam parte do Grêmio, vamos lutar para uma sociedade melhor, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, João. Também agradeço ao Leandro Negrete, que veio aqui hoje prestigiar o nosso trabalho. Obrigada, professor. Obrigado, Luíse. E obrigado a todos os que estão lá também, né, fazendo esse trabalho maravilhoso
lá nas escolas. É isso aí. Parabéns a todas as ações maravilhosas de protagonismo que a gente tem visto aí na nossa rede, cada vez mais consolidando como uma rede que dá o espaço para o estudante brilhar, fazer acontecer. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos virtualmente aqui e até a próxima live. Tchau, tchau.